Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Quão bom é estar na casa do Senhor, não é mesmo? Vamos abrir as nossas Bíblias lá na epístola que escreveu o apóstolo Paulo aos Gálatas, no capítulo de número 4. Gálatas, capítulo de número 4. Eu peço a atenção de vocês nesse momento. Nós vamos ler a palavra do Senhor. Eu vou ler por sessão, tá? Para a gente não ler o texto inteiro e não tomar muito tempo. Apenas os primeiros 2 versículos. Digo, pois, que todo momento que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. A gente volta no texto aqui. Nós estamos em uma série de estudos e de mensagens, onde nós estamos falando sobre a epístola que o apóstolo Paulo escreveu aos irmãos que moravam na Galácia. Galácia não era uma cidade, Galácia era uma região, então Galácia era um conjunto de cidades, certo? E o apóstolo Paulo estava enfrentando uma série de dilemas ali, e ele traz uma série de reflexões para responder as questões que aqueles irmãos, daquela comunidade, daquela região, tinham. No primeiro capítulo, na mensagem de número 1, a irmã Márcia trouxe uma expressão muito interessante, eu já citei ela várias vezes e eu gostei muito, que é: morra em paz. Quando você lê o primeiro capítulo de Gálatas, você quase que aprende a morrer em paz, porque não tem o porquê de nós ficarmos, de alguma maneira, preocupados com a morte, porque Cristo já nos salvou. Então a morte, ela não é mais um problema quando nós olhamos com o óculos, com a cultura, com a visão, a luneta da cruz de Cristo. A morte é um problema resolvido. Na segunda mensagem, no capítulo 2, eu tentei trazer 4 coisas que não têm lugar dentro do Evangelho. Quem não se lembra, eu falei que no Evangelho não há lugar para o sistema religioso, onde há trocas. Não funciona mais esse sistema de eu faço isso e recebo aquilo, porque não é sobre nós. Eu disse que no Evangelho não há lugar para ídolos. Hoje nós não temos ídolos. Hoje nós temos um Salvador, que é a pessoa de Jesus Cristo. Eu trouxe também a ideia de que no Evangelho não tem lugar para máscaras, não tem lugar para as nossas hipocrisias, não tem lugar para o nosso se fazer, né? Como diz o carioca, se faz. Não tem lugar para esse se faz na vida da comunidade, no Evangelho. Então no Evangelho não tem lugar para as máscaras. E eu disse também que no Evangelho não há lugar para o nosso egoísmo. E a irmã Márcia complementou na mensagem passada dizendo que o Evangelho nos expulsa de nós mesmos. Quer dizer, ele nos ensina a parar de viver como nós vivíamos no útero da nossa mãe. Porque a posição do útero da nossa mãe, fetal, é o homem olhando para si mesmo, para o seu próprio umbigo, para a sua própria casa, para os seus próprios desejos. E então o Evangelho, ele nos deixa eretos, erguidos. Para quê? Para olhar o outro. Eu não enxergo só mais a mim mesmo, eu enxergo o outro. Na mensagem passada, a irmã Márcia trouxe então uma polaridade entre a primeira mensagem dela, que foi: se na primeira mensagem eu disse, morra em paz, nessa outra mensagem, a irmã Márcia falou, eu quero que vocês
ouçam a voz da palavra do Senhor dizendo: vivam em paz. Quer dizer, o Senhor Jesus é aquele que redimiu a morte, mas o Senhor Jesus também é aquele que redimiu a vida, que nos possibilita viver a vida, que não nos deixa amedrontado diante dos dias. Eu também vou seguir o caminho da irmã Márcia, eu vou fazer esse cruzamento entre os versículos, entre os capítulos. Então, se eu disse no capítulo 2 sobre 4 coisas que não têm lugar no Evangelho, eu fiz a seguinte pergunta: quais são as 4 coisas que têm cadeira cativa no Evangelho? Quando eu digo Evangelho, o que automaticamente eu estou querendo dizer? Quando eu falo Evangelho, quais são 4 pilares ou 4 fundamentos que não podem faltar no Evangelho? Dizer Evangelho é dizer essas coisas. Então eu vou falar sobre 4 coisas, 4 elementos, 4 tópicos que, quando nós falamos do Evangelho, não tem como nós fugirmos disso. Falou Evangelho, está no combo. Você comprou Evangelho, você compra essas 4 realidades automaticamente. Vamos ler então novamente o texto. Gálatas, capítulo de número 4, do verso 1 ao 8. Digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do escravo, ainda que esse menino seja senhor de tudo. Mas ele continua debaixo dos tutores, curadores, até o tempo determinado pelo pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à escravidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas, vindo a plenitude dos tempos, qual é a plenitude do tempo? Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, sob o rudimento passado do mundo, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos, E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho. Grave isso, o Espírito do seu Filho, que clama, que esbraveja, que intensamente diz: Abba, Pai. Assim, já não és mais servo, mas sois filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Mas, quando não conheceis a Deus, servieis aos que por natureza não são deuses. Então, a primeira coisa, quando nós falamos sobre Evangelho, automaticamente nós estamos falando sobre adoção, ou sobre filiação. Martin Lloyd Jones, um grande teólogo, ele, ao escrever uma reflexão sobre o Pai Nosso, ele vai dizer o seguinte: que o desafio não é você conhecer a Deus como Deus, mas o Evangelho é a mensagem de que Deus não é só Criador, mas Deus é Pai. O grande desafio do Evangelho não é restaurar a ideia de um Deus abstrato, de um Deus longe, mas a ideia do Evangelho é trazer para Deus agora o nosso relacionamento com Ele, não mais somente como servo, mas como filho. Então Deus vem restaurar na pessoa de Jesus a imagem de Deus como Pai. A irmã Márcia disse, semana retrasada, algo muito interessante, que o mundo não precisa de conhecer Deus como Deus, porque Deus já é conhecido. Se você olha o choro de uma criança, o nascimento de uma criança, as gotículas que ficam presas nas folhas das árvores, o cantar do passarinho, o nascer do sol, 5 horas da manhã, você consegue ver Deus, porque Deus é o Criador. Mas o que o Senhor está chamando a sua atenção nessa noite é que, para que você o enxergue não mais como Deus, mas você o enxergue como
Interessante falar isso num país como o Brasil. Os registros, as certidões de nascimento começaram a ser realizadas no Brasil em 1916. Então faz mais ou menos 109 anos aí que nós temos registros. Mais de 10% da população que nasceu de 1916 até 2023, mais de 10% não tem o nome do pai na certidão de nascimento. Quer dizer, nós somos um país de pessoas órfãs. Estava conversando com a irmã Márcia aqui, né? Nós somos um país de pessoas órfãs. Nós somos um país onde mais de 10% não tem a figura paterna presente. O Evangelho é a boa notícia que você tem um pai. Grave essa frase que eu vou dizer para você. O Evangelho é a possibilidade de colocar na nossa certidão de nascimento o nome de Deus como o nosso Pai. Por mais que você prove um desamparo inexplicável, talvez a sua realidade familiar não é uma realidade de presença, é uma realidade de ausência. Talvez você se sentiu desamparado por muito e muito tempo. E coisa difícil é você viver a vida não sabendo de onde você veio, o que você está fazendo aqui, para onde você vai. Você pensa num vazio e numa solidão que ocupa o coração humano, é você viver uma vida que não tem propósito. Uma vida que não tem sentido, que você não sabe porque você nasceu. Esse é um desamparo humano, porque é você nascer sozinho, é você viver uma vida onde milhares de pessoas vão passar ao redor da sua vida, mas você vai continuar solitário. Quer dizer, você não tem um sentido para viver, automaticamente você também não tem um sentido para morrer. Então, aqui, Deus é o nosso Pai. Daniel, qual que é o objetivo de você estar dizendo isso? De transfigurar a imagem do Criador na imagem do Pai. Daqui a pouco eu vou aplicar. Aí tem um termo aqui que é interessante, plenitude dos tempos. O que significa a plenitude dos tempos? Indica que a pessoa de Jesus é o ápice da revelação de Deus ao ser humano. Mas indica que você não é filho. Você não é filho de um descuido de alguém. Você não é filho de um acidente cósmico. Você não é filho de um evento qualquer, de uma brincadeira do seu pai e da sua mãe. Você não é filho de um evento fortuito. Você não é filho do acaso. A plenitude dos tempos está dizendo, Deus estava construindo uma história, Deus estava elaborando um projeto, Deus estava escrevendo as páginas da vida, e aí você nasceu. Você não é fruto de um descuido, você é fruto do pensamento, do projeto, do plano de Deus. Você não nasceu por causa de um acidente, você nasceu porque Deus te desejou antes de qualquer coisa. Isso é lindo. Então nós temos um Pai. O termo "porque sois filhos" transcendem a imagem da adoção jurídica. Quer dizer, quando você vai adotar uma criança, o que você faz? Você vai lá e tenta buscar a lei para ela te dar uma legalização jurídica de que você é pai. E às vezes, o pai que adota o filho ama o filho adotado tanto quanto ama o filho de sangue, certo? Só que nunca esse pai vai conseguir comunicar com esse filho adotivo o seu DNA, certo? Nunca um pai adotivo vai conseguir comunicar ao seu filho um DNA. A pergunta que eu quero fazer para você aqui hoje é: qual é o seu DNA divino? Né? Porque aqui o texto ele está dizendo o seguinte, ele diz assim: porque sois filhos,
olha, porque agora vocês foram adotados, porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai. Aqui o texto está dizendo que por sermos adotados, agora somos filhos, Deus comunica conosco a sua natureza. Deus comunica conosco o seu DNA. Há um DNA do céu que está colocado dentro de nós. É por isso que nós já não vivemos como nós vivíamos antes, porque a imagem do Espírito de Cristo agora está dentro de nós. Ele habita os nossos corações. O coração é o primeiro órgão formado na formação de um ser humano, com 21 dias aproximadamente. É no coração, é no centro da existência humana, no primeiro órgão que se forma, Deus coloca o seu Espírito, o seu vento, o seu sopro, o seu ar, o seu fôlego. Então você é filho e você é filha de Deus. E como filho e como filha de Deus, você tem que ser a cara do seu pai. Amém? Quais as aplicações práticas para isso? Talvez nós possamos nos sentir perdidos em determinado momento das nossas vidas. Muitas vezes nós somos assolados por realidades que não gostaríamos de enfrentar. A nossa fé é colocada em desafio diante de várias circunstâncias, mas uma coisa você não pode deixar de lado essa semana: a mensagem de que apesar dos apesares, você tem um pai. A outra questão prática é que se você tem esse pai, esse DNA divino, esse espírito que habita dentro de você, automaticamente você precisa de mudar a sua vida. Você precisa de ser parecido com ele. O que Jesus fazia, como Jesus ouvia, o que Jesus falava, como Jesus se atentava, como Jesus vivia a sua vida, assim também esse Espírito nos movimenta a viver. Ponto 2. No Evangelho, na mensagem do Evangelho, há um lugar cativo para as amizades sinceras. Há um lugar cativo para as amizades sinceras. Vamos ler o verso de número 12 ao 18, que diz assim: Irmãos, rogo-vos que sejais como eu, porque também eu sou como vós. Nenhum mal vocês me fizeram, e vós sabeis que primeiro vos anunciei o Evangelho, estando em fraqueza de carne, da carne, e não rejeitaste, nem desprezaste isso, que era uma tentação na minha carne. Antes vocês me receberam como um anjo de Deus. Vocês foram como Jesus Cristo mesmo. Qual é, logo, a vossa bem-aventurança? Porque vos dou testemunho de que, se possível fora, vocês arrancariam os seus olhos e me dariam. Fiz-me acaso vosso inimigo, dizendo a verdade para vocês agora? Eles têm zelo por vós, não como convém, mas querem excluir-vos para que vós tenhais zelos por ele. Paulo está dizendo aqui sobre convivência, sobre relacionamento sincero. Paulo está dizendo que a amizade que os Gálatas teve com ele não foi uma amizade em cima da conveniência, não foi uma amizade em cima da utilidade. Paulo está dizendo assim: quando eu cheguei aí na cidade de vocês, na região de vocês, eu estava doente, eu não podia contribuir com vocês, eu não podia fazer nada por vocês, mas vocês, na minha fraqueza, fizeram algo grandioso por mim. Vocês cuidaram de mim, vocês olharam para a minha vulnerabilidade e não julgaram a minha vulnerabilidade, não pisaram em cima da minha vulnerabilidade, não descartaram a minha vulnerabilidade, não, vocês acolheram o meu sofrimento, vocês acolheram a minha angústia, vocês acolheram a minha necessidade, vocês foram o próprio Cristo na minha vida, cuidando de mim na minha fragilidade. Vocês foram o próprio Cristo na minha vida. Qual é a aplicação desse texto para mim e para você? Se nós queremos ter uma comunidade que é essencialmente fundamentada no Evangelho, esse espaço aqui de convivência,
ele tem que ter lugar para as nossas fragilidades. Esse espaço de convivência, a gente não pode utilizar máscara, a gente não pode ter medo do irmão, a gente não pode ter medo de se abrir com o irmão, porque no final das contas o irmão vai usar isso contra nós. A gente não pode crer que o evangelho tem lugar para essa divisão na mesa, porque quando eles pararam de colocar o amor acima de tudo, começaram a colocar religião, começaram a colocar teologia, começaram a colocar, sei lá, o time de futebol, começaram a colocar N coisas no lugar do amor. Aí, meu irmão, a gente não consegue se abrir com ninguém. Aí a gente fica aqui dentro igual uma panela de pressão. Uma panela de pressão, por quê? Porque nós não conseguimos abrir as nossas fragilidades. Solo fértil para nascer amizade é no momento de dificuldade. É no momento de dificuldade que a gente cria as nossas maiores amizades. Amizades profundas. Paulo está dizendo, olha, quando vocês trataram comigo, vocês não foram assim. Por que vocês estão tratando agora com os gentios que estão chegando? Vocês estão excluindo eles. Vocês não foram assim comigo. Eu era inútil para vocês. Eu era inútil para vocês. Mas vocês agiram comigo com misericórdia. Porque esse é o caminho da cruz, esse é o caminho do evangelho. Como eu que fui alcançado pela misericórdia, agora não vou agir com misericórdia. Como eu que fui alcançado pelo perdão primeiro, agora eu não consigo agir com perdão com o outro. Como eu que fui alcançado por um amor primeiro, agora eu não consigo agir com amor com o outro. Paulo está dizendo, vocês saíram do caminho. Vocês compraram uma ideia que está fora do evangelho. Essa ideia que vocês fizeram está fora. Eu me tornei inimigo de vocês? Não. Porque eu estou falando a verdade para vocês? Não. Vocês precisam de agir com misericórdia. Nosso relacionamento não foi pautado em utilidades. E aí eu coloquei uma frase aqui, ó. Diz assim: na dor de Paulo, os Gálatas foram a pessoa do Cristo, sarando suas dores com o óleo da alegria. Se queremos ser uma comunidade daqueles que professam a fé em Cristo, é preciso que os nossos relacionamentos vão além da conveniência. Você não pode querer que o irmão venha na igreja porque ele tem ministério na igreja. Você não pode querer ter relacionamento com o irmão porque o irmão tem algo para te oferecer na sua conveniência, na sua utilidade. Nós somos a comunidade daqueles que professam uma amizade profunda, uma amizade verdadeira, uma amizade que cabe às nossas fragilidades, às nossas dores. Olha, eu tenho dificuldade aqui, ó. Olha, eu tenho problema aqui. Mas o irmão não vai te julgar, não vai pisar na sua goela, aproveitar o seu momento de fragilidade. Igual, essa é a mensagem do mundo, não é? A mensagem do mundo não é assim? A pessoa está começando a quebrar a empresa. O que acontece, pastor? O observador só vai observando, fazendo o quê? Opa, está passando aperto, está passando dificuldade. Aí ele vai passando dificuldade, Aí a empresa que valia 100, o cara coloca o Pablo e o Luizão lá. Aí, o que acontece? Que é uma série que tem na Netflix, aí a gente está assistindo. Aí eles vão comprar o pit dog. É um pit dog, um lugar que faz lanche. E aí, eles vão esperando a hora certa. Certo? Tá 5 mil. Aí o cara começa a passar aperto, ele espera 4 mil, 3 mil, 500 reais. Opa, agora é a hora. Não dá para a gente se relacionar no evangelho dessa maneira. A gente não se relaciona por conveniência. A gente se relaciona por amor. A gente se relaciona porque Cristo nos amou primeiro. Mesmo que nós somos inúteis. Que utilidade você tem para acrescentar para Deus? Pega todos os dinheiros do mundo inteiro hoje.
Imagina que você tem acesso a todo o dinheiro do mundo inteiro hoje, que é o que o pessoal faz guerra por causa disso, né? Pega tudo isso, coloca na mão de Deus. O que acrescenta em Deus isso? Nós não temos nada a oferecer para Deus. Ele nos amou benevolentemente. É um amor que supera a utilidade. É um amor que supera a conveniência. É um amor que supera as vulnerabilidades. Se nós formos alcançados por esse amor, não é possível que a gente vai ficar brigando com os irmãos dentro da igreja. Não é possível que a gente vai ficar olhando para o irmão de cara feia. Não é possível que a gente venha para um culto como esse e a gente não vai aproveitar esse ambiente. Não dá. Porque nós fomos comprados por um amor. Ponto 3. Na mensagem do Evangelho não há lugar. Na mensagem do Evangelho há lugar cativo para recomeços. Leia comigo verso 9 ao 11 e depois a gente vai para o 19. Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes, sendo conhecido de Deus, como vocês se voltam para esses rudimentos fracos e pobres, aos quais, de novo, vocês estão querendo servir? Vocês guardam dias, vocês guardam meses, vocês guardam tempos, vocês guardam anos, vocês se voltam para a religião. Eu receio de vós que eu tenha trabalhado em vão no meio de vocês. Verso 19. Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores do parto, até que Cristo seja formado em vós. Paulo sente a dor do parto de novo. Um parto é um ato profundamente visceral. As dores de um parto são agudas e intensas. As comunidades médicas criaram uma escala de 0 a 10 para tentar medir as dores. E a dor do parto, ela se encontra no ápice dessa escala de dores. Porque as dores de um parto, ela é equivalente a uma queimadura de 3º grau. Ela é equivalente a aproximadamente 20 ossos sendo quebrados ao mesmo tempo. Ela é equivalente para os homens no cálculo renal. Então, a dor do parto, ela é intensa. E o Paulo está dizendo: eu estou sentindo dores de parto para que Cristo seja formado em vocês. Em outras palavras, formar Cristo na vida do irmão, na vida da igreja, dói, demanda tempo, demanda atenção, demanda esforço. Gerar vida na igreja cansa. Gerar vida na igreja é fruto de muito suor. Por quê? Até que Cristo seja formado em vós. Significa que haverá recomeços. Por que ele sofre de novo? Porque tem novas dores. Porque a nossa caminhada cristã, ela tem novos saltos, ela tem novos crescimentos, mas ao mesmo tempo, ela também tem novos erros, tem novas quedas, tem novos equívocos, e assim a gente vai, igual 2 Coríntios 3, do verso 18, que diz que nós vamos sendo transformados de glória em glória, segundo esse Espírito do Senhor. Então a mensagem do Evangelho, ela não é uma mensagem que simplesmente cai pronta. O irmão chegou ontem na igreja, pronto, acabou, ele zerou o game, certo? A fase do Mario lá, ele já salvou a princesa, ele chegou na igreja, pronto, zerou o game, salvou a princesa. Não, o Evangelho, ele é um processo. Você vai crescendo, você vai amadurecendo, você vai errando. O que eu quero trazer para vocês é: não desprezem os erros da jornada. Não despreze as suas fragilidades, as suas limitações. Não despreze aquilo que muitas vezes você acha que não tem valor. Então, nós estamos aqui e Paulo está dizendo, né? Gente, continuem. O Evangelho é um lugar de recomeço. Tem lugar para novos começos
na vida, no Evangelho. Eu gosto muito de uma história, que é a história do filho pródigo. A história do filho pródigo, para mim, é o maior retrato de um recomeço. Porque o filho pródigo, ele vai, pede a herança do pai, ele pega a riqueza que o pai dele construiu numa vida inteira. Ele pega aquela riqueza, ele vai para um lugar ermo, ele vai para um lugar diferente, longe da presença do pai. E ele gasta tudo. Ele estoura com tudo, Rafa. Ele acaba com tudo. E aí, tem um momento que ele fala assim: nossa, os escravos do meu pai, os servos do meu pai, pelo menos têm o que comer. E eu nem isso tenho. Eu estou querendo comer comida de porco agora. Ele fala: mas se eu voltar para o meu pai, pedir para ele pelo menos um lugarzinho para ser servo dele, ele vai me aceitar. O que que o filho pródigo faz? Ele cai em si e ele volta, certo? Aí ele pede perdão para o pai. O pai dá o perdão para ele. E aí o mais bonito, eu fico pensando no diálogo, sabe? Aí o pai fala assim: ó, o negócio é o seguinte, pega aquela picanha, separa aquela picanha, junta a festa, coloca na churrasqueira, que hoje a gente vai celebrar a volta do meu filho. Agora imagina esse cara, que gastou tudo, ele se arrependeu. Imagina a consciência desse cara. Eu fico imaginando ele falando assim, ó: como que a gente, ô pai, não faz festa não. Mas por quê? Todo mundo viu o que eu fiz, a besteira que eu fiz. Eu destruí com tudo que o Senhor criou. Não faz festa não. Todo mundo vai estar lá na festa olhando para mim. Como que eu vou agir? Como que eu vou fazer? Aí eu imagino o pai olhando para ele falando assim: como você vai fazer? Então deixa eu falar para você. Você vai usufruir da festa na maior cara de pau, como se nada tivesse acontecido. Você vai voltar direto para casa. Mas não vai ter que passar pela senzala? Não, filho meu não passa pela senzala. Filho meu entra de novo dentro da casa, sem precisar da senzala. Talvez hoje você entrou aqui com esse sentimento de que você tem que buscar Deus na escravidão, na lei, simplesmente na submissão religiosa. Não, você é filho, escolhida, você não passa pela senzala, você volta direto para a casa do Pai. Porque no Evangelho, quando nós falamos de Evangelho, nós estamos falando de recomeços. Há lugar para um recomeço na sua vida, na sua família, na sua casa, na sua história. Quando nós falamos de Evangelho, nós necessariamente estamos falando de recomeços. Irmão Cleverson, vou fazer um fundo para nós aqui. Eu disse 3 coisas para vocês hoje, até agora. 1, no Evangelho, a cadeira cativa, lugar cativo para adoção. Você não é fruto do acaso. Você tem um pai. Você tem um pai. Você não é filho de um desplanejamento, não. O seu pai planejou a sua vida. Você está aqui hoje porque Deus planejou a sua vida. Segunda coisa, no Evangelho há um lugar cativo para amizades sinceras. Não dá para a gente viver na comunidade da fé com máscara, sendo hipócrita. Não dá para a gente continuar sem ter o amor de Cristo transbordando em nós. E é isso que Gálatas está dizendo. Terceiro, na mensagem do Evangelho, há lugar cativo para recomeços. Talvez você entrou aqui olhando para suas falhas. Olha, Deus não abre mão de você. Deus não abre mão de você. Porque Cristo precisa de ser formado em você. Cristo precisa de nascer em você.
Cristo precisa de nascer em nós, e isso vai ter tantos começos e recomeços. Nós vamos falhar muito ainda, mas Ele não abre mão, porque o amor não abre mão do compromisso. Nós aprendemos que não é sobre contrato, é sobre aliança. Não é sobre aquilo que eu faço, mas é sobre aquilo que Ele fez na cruz do Calvário. Não é sobre a nossa força, a força do nosso braço, mas é pelo poder do sangue de Jesus, que escorre da cruz do Calvário. Ele quer transformar a sua vida. Cristo quer nascer dentro de você. Comece de novo. Mas eu errei, Daniel, eu pequei, eu abusei. Deus está chamando, eu quero nascer de novo dentro de você. Comece de novo, reseta o game, joga de novo, vai para a vida, não tenha medo de viver a vida. Deus tem lugar para recomeços. Recomeço na nossa casa, recomeço na nossa família, recomeço nas nossas profissões. Recomeço. O Evangelho é a mensagem que guarda recomeços. Mas a última passagem, do verso 21 ao 31, eu não vou ler, depois vocês leem na casa de vocês. Do verso 21 ao 31, vai contar uma história que acontece lá em Gênesis, do capítulo 16 ao capítulo 21, que é a história de Sara e a história de Agar. Abraão recebe uma promessa de Deus. A promessa é a seguinte: a sua descendência vai povoar a terra. Abraão olha para ele e fala: sou velho. Abraão olha para Sara e diz: tá velhinha, não vai dar, hein? Aí Sara fala assim: Deus prometeu, vamos ajudar Deus, vamos dar uma mãozinha para Deus. Ah, é? Sim. Como? Pega a escrava Agar. Agar veio do Egito, onde o povo de Deus ficou preso. Pega a escrava, tenha um filho com ela. E aí então Abraão tem um filho com a escrava. Mas Deus diz: eu não pedi tua ajuda, Abraão. Por que você está querendo me ajudar, Abraão? Senhor, porque a Sara é velha e eu também. Mas Abraão, eu não pedi tua ajuda. Qual é o problema nisso daí, Abraão, que você está dizendo? Que ela é velha e você também. Qual é o problema? O problema é que é impossível. O problema é que é improvável. Então Deus emana essa mensagem, que é a mesma mensagem para mim e para você hoje, que é: eu sou o Deus do impossível. Eu sou o Deus que escolhe os improváveis. Se você trabalha com o natural, Abraão, eu lhe digo que eu trabalho com o sobrenatural. Se você está preocupado com a Jerusalém da terra, com o Sinai, com a lei, com a religião, Abraão, eu estou preocupado realmente é com o céu, com o novo nascimento, com novas criaturas, com um novo mundo. Tempos difíceis de falar de uma mensagem como essa, irmão, num tempo de guerra, que quando a gente olha para o mundo, a gente fala assim: isso daqui não tem jeito mais não. Semana passada eu vi uma reportagem onde o pai estuprou uma criança de 8 meses. Você olha para isso e você fala: esse mundo não tem mais jeito não. Né, Cleverson? A gente estava conversando hoje. A gente olha para isso e diz: não tem jeito. É improvável.
Mas a mensagem do Evangelho é que a promessa de Deus, ela não falha. E no último capítulo dessa história, a justiça triunfa sobre a injustiça, a vida se absolutiza sobre a morte, e o bem vencerá o mal, porque Cristo Jesus venceu na cruz do Calvário. Você não é filho de homem, você é filho da promessa de Deus. Não viva pelos olhos humanos, viva pela promessa. Porque se houver uma palavra, basta uma palavra do Senhor, pode mudar tudo. Uma palavra de um coração aflito, nas madrugadas, sem saber, desesperado, olhando e dizendo: Senhor, gente, pensa uma coisa que está me comovendo, é essa tal de guerra, as imagens da guerra entre o Irã e Israel. Pensa uma coisa que está mexendo comigo, porque você vê criança ali, você vê pais de família querendo só continuar sua vida, trabalhar, levar sustento para casa, e de repente, tudo acaba. E eu olho para isso e eu digo: Deus, parece impossível. Essa mensagem, ela parece impossível de ser concretizada no nosso mundo. Mas aí uma palavra, um texto como esse, ele salta da Bíblia. Ele salta, parece que ele sai, que ele ganha corpo, ele atinge aqui e nos movimenta a continuar, a dizer: eu sei em quem eu tenho crido, eu sei que o meu Redentor se levantará, eu sei que agindo Deus, quem impedirá? Eu sei, o último capítulo dessa história é Cristo vivendo em nós a esperança da glória. Aleluia, glória a Deus. Coloque-se em pé nessa noite. Deus tem um propósito na sua vida. Você não é filho do acaso, você é fruto do plano de Deus. Sua gestação foi pensada, foi planejada. Ele te conhecia antes da fundação do mundo. Ele já sabia quem você era. Não despreze as suas fragilidades. Não venha para a igreja querendo ser o fortão, não. Não venha para a igreja achando que você vai chegar aqui e vai ser, o santo de Israel. Não, aqui não é lugar de super-homens. Aqui é lugar de homens e mulheres que sofrem, que se angustiam, muitas vezes tem depressão, muitas vezes está em casa, não sabe o que vai fazer com a situação. Aqui é lugar das nossas fragilidades. Nós cuidamos um do outro, nós não julgamos, nós amamos, nós acolhemos, nós abraçamos. No Evangelho há lugar para recomeço. Não é o fim, é só uma vírgula. O texto da sua vida continua, e a graça de Deus ainda é superabundante sobre ela, e hoje nós desfrutaremos disso. Mas saiba de uma coisa: você não vive por outra coisa que não seja pela promessa de Deus. Há uma promessa de que o mundo foi remido na cruz do Calvário. Há uma promessa que Cristo triunfará, que a vida venceu a morte, que o bem venceu o mal, e que a justiça, ela desbancará a injustiça desse mundo. E é por isso que nós, como comunidade de Cristo, em meio a rumores de guerra, nós continuamos levantando a bandeira da paz,
porque a paz é quem Ele é. Ele é o príncipe da paz. A promessa de que Cristo venceu.